O que acontece quando um milionário, acostumado a passar reto pelas dores do mundo, se depara com uma cena que o paralisa? Uma menina de apenas 8 anos, suja, faminta e sozinha na calçada, chorando em silêncio, por não conseguir falar. Abandonada pela própria família por ser diferente, ela já não esperava mais nada da vida. Até aquele dia, movido por algo inexplicável, ele decide fazer algo que ninguém jamais teve coragem. Prepare-se para testemunhar o impossível quando esse homem entra na história e transforma não só o destino da menina, mas também o dele. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. A garoa fina caía sobre a cidade naquela manhã de outubro, envolvendo os prédios em uma névoa melancólica. Aquiles Dávila caminhava, cabisbaixo pela calçada molhada, as mãos nos bolsos do casaco caro, os olhos fixos no chão, como se procurassem algo há muito perdido. Aos 56 anos, era um homem que carregava o peso do mundo nos ombros, embora sua conta bancária sugerisse que deveria estar vivendo seus melhores dias. 3 anos haviam se passado desde o acidente que levara sua filha, mas a dor permanecia tão viva quanto naquela noite fatídica. A mansão onde morava, antes repleta de risos e vida, agora ecoava apenas o vazio de seus passos solitários. Seus sócios insistiam que voltasse ao trabalho, que mergulhasse novamente na rotina frenética dos negócios, mas ele não encontrava mais sentido em acumular fortunas. Foi então que ouviu um som tão sutil que poderia ter passado despercebido se seu coração não estivesse tão sintonizado com a dor, um choro contido, quase inaudível, vindo de um beco estreito entre 2 edifícios. Aquiles parou, incerto. O som era como um eco distante do pranto que ele mesmo sufocava todas as noites. Hesitante, deu alguns passos em direção ao beco. A princípio, não viu nada além de sombras e lixo acumulado. Mas então, seus olhos se ajustaram à penumbra e lá estava ela, uma menina pequena, não mais que 8 anos, encolhida contra a parede úmida. Seu rosto estava manchado de fuligem e seus olhos tinham um olhar vazio que o atravessou como uma lâmina. "Olá!", chamou suavemente, mas a menina não respondeu. Não se moveu, não piscou, apenas continuou tremendo ligeiramente, como uma folha ao vento. Não era o frio que a fazia tremer. Aquiles percebeu com um aperto no peito. Era medo. Próximo a ela, um papel amassado chamou sua atenção. Agachou-se lentamente para não assustá-la e pegou o bilhete. As palavras rabiscadas grosseiramente fizeram seu estômago revirar. Ela não fala, não serve para nada. Como alguém poderia escrever algo assim sobre uma criança? A menina continuava imóvel, seus olhos grandes fixos em algum ponto distante, como se tentasse se fazer invisível. Aquiles sentiu algo despertar dentro dele, uma emoção que há muito não experimentava, o desejo de proteger. "Você está machucada?", perguntou, mesmo sabendo que não obteria resposta. Aproximou-se mais um pouco, movendo-se com a cautela de quem se aproxima de um animal ferido. A menina não recuou, mas seu tremor intensificou-se. Aquiles tirou seu casaco e, com movimentos lentos e deliberados, colocou-o sobre os ombros dela. Foi quando notou as marcas em seus braços, antigas e recentes, contando uma história que palavra nenhuma precisava narrar. "Vou ajudar você", disse, mais para si mesmo que para ela. "Não sei como ainda, mas vou." A decisão veio sem pensar, como se algo maior que ele mesmo o guiasse. Não podia deixá-la ali, não naquele beco, não com aquelas marcas, não com aquele olhar. Estendeu a mão esperando. Por um longo momento nada aconteceu. Então, muito lentamente, a pequena mão dela se ergueu e tocou a sua.
O caminho até a mansão foi silencioso. A menina caminhava ao seu lado como uma pequena sombra, ainda tremendo ocasionalmente. Aquiles tentava organizar seus pensamentos, imaginar como explicaria aquilo a seus funcionários, como lidaria com as inevitáveis complicações que surgiriam. Mas cada vez que olhava para aquele rostinho marcado pela dor, sabia que não havia outra escolha. Quando chegaram aos portões da mansão, Antônio, o caseiro, arregalou os olhos ao vê-los. Madalena, a cozinheira, apareceu à porta da cozinha e levou a mão à boca, surpresa. O olhar que trocaram dizia tudo. O patrão finalmente havia enlouquecido de vez. "Senhor Aquiles", começou Antônio, mas um gesto firme o silenciou. "Ela vai ficar", disse simplesmente. "Prepare o quarto de hóspedes do segundo andar." Madalena deu um passo à frente, hesitante. "Mas, senhor, as autoridades... Precisamos avisar alguém." "Depois", cortou Aquiles. "Agora ela precisa de um banho quente e comida." Enquanto subiam as escadas, Aquiles sentiu o peso do olhar da menina em suas costas. Não sabia seu nome, não sabia sua história, não sabia por que não falava. Mas algo dentro dele, algo que estivera adormecido desde a morte de sua filha, dizia que aquele encontro não fora por acaso. O quarto de hóspedes, com suas paredes em tons claros e móveis elegantes, parecia grande, demais para uma criança tão pequena. A menina parou à porta como se não ousasse entrar. Seus pés descalços deixavam marcas no tapete persa, e suas roupas sujas contrastavam violentamente com a decoração impecável. "Este é seu quarto agora", disse Aquiles gentilmente. "Você está segura aqui." Foi quando notou que ela segurava algo com força contra o peito, um pedaço de papel dobrado e amassado, diferente do bilhete cruel que encontrara no beco. Quando percebeu seu olhar, a menina escondeu o papel rapidamente, seus olhos se enchendo de medo. "Está tudo bem", assegurou-lhe. "Você pode guardar seus segredos." Naquela noite, depois que Madalena deu banho na menina e lhe serviu uma sopa quente, depois que a viu adormecer enrolada nos lençóis limpos como um pequeno casulo, Aquiles sentou-se em seu escritório e permitiu-se pensar no que havia feito. Seus sócios o chamariam de louco. Diriam que estava agindo por impulso, que a morte de sua filha o havia tornado irracional. Talvez estivessem certos. Mas quando fechava os olhos, tudo o que via era aquele olhar vazio, aquele tremor de medo, aquele silêncio que gritava por ajuda. Pegou o telefone, hesitou. Então discou um número que não usava há muito tempo. Depois de 3 toques, uma voz sonolenta atendeu. "Dr. Mendes? Desculpe ligar tão tarde. Preciso de sua ajuda. É sobre uma criança." Nas semanas que se seguiram, Aquiles descobriu que salvar alguém era muito mais complexo do que imaginara. A menina, que ele agora sabia se chamar Liora, nome descoberto através de uma pulseirinha desgastada em seu pulso, continuava em seu silêncio absoluto. Não era surda, reagia a sons e demonstrava compreender o que lhe diziam, mas nenhum som escapava de seus lábios. O Dr. Mendes, um renomado psiquiatra infantil, visitava-os 3 vezes por semana. Suas sessões com Liora eram exercícios de paciência. A menina se recusava a fazer contato visual. Permanecia imóvel em sua cadeira, seus dedos sempre agarrados àquele pedaço de papel misterioso que não deixava ninguém ver. "Senhor Dávila", disse o médico após mais uma sessão frustrada, "precisamos considerar a possibilidade de que o trauma dela seja profundo demais. Talvez uma instituição especializada." "Não", Aquiles cortou bruscamente. "Não vou abandoná-la. Em algum lugar onde a tratarão como um caso perdido." O médico suspirou, ajustando os óculos. "Entendo sua preocupação, mas o senhor precisa ser realista. Não sabemos nada sobre o passado dela, sobre o que causou esse mutismo. Sem essa informação, o tratamento é como navegar no escuro.
Naquela mesma noite, Aquiles recebeu uma ligação que o perturbou ainda mais. Era Ricardo, seu sócio majoritário. Aquiles, os acionistas estão inquietos. 3 meses sem você na empresa, decisões importantes pendentes. E agora nos chega a notícia de que você está bancando o assistente social? Minha vida pessoal não é da conta dos acionistas, respondeu secamente. É quando afeta os negócios. Somos uma empresa de tecnologia, não uma instituição de caridade. Aquela menina, já pensou que pode ser uma armadilha? Alguém querendo te extorquir? Aquiles desligou o telefone sem responder. Caminhou até a janela de seu escritório, observando a noite que caía sobre os jardins da mansão. Lá embaixo, Liora estava sentada em um banco, completamente imóvel, olhando para o nada. Madalena, a cozinheira, aproximou-se dela com um prato de biscoitos. A menina não se moveu. Foi quando algo estranho aconteceu. Madalena, pensando estar sozinha com Liora, agachou-se perto dela. Sua postura mudou, tornou-se ameaçadora. Disse algo que Aquiles não pôde ouvir, mas viu claramente quando a menina começou a tremer. Desceu as escadas correndo, mas quando chegou ao jardim, Madalena já havia se afastado e Liora estava novamente sozinha, mais encolhida que o normal. "O que ela disse a você?" perguntou gentilmente, sentando-se ao lado da menina. Silêncio. "Você pode me contar, Liora. Pode confiar em mim." Os olhos dela, sempre tão vazios, encheram-se de lágrimas. Suas mãos apertaram com mais força o papel que sempre carregava. Aquiles notou que seus dedos tremiam. Na manhã seguinte, coisas começaram a desaparecer da mansão. Primeiro, foi um relógio valioso que pertencera a seu pai. Depois, algumas joias antigas de família. Por fim, cheques de seu talão pessoal. A suspeita imediata recaiu sobre Liora. "Senhor", disse Antônio, o caseiro, com evidente desconforto. "Desde que a menina chegou... Bem, o senhor sabe. Ela não fala. Não sabemos nada sobre ela. E agora, essas coisas sumindo." Aquiles se recusava a acreditar. Mas então, numa tarde particularmente tensa, encontrou alguns de seus remédios controlados escondidos embaixo do colchão de Liora. Seu coração apertou. Por que ela faria isso? Foi Madalena quem trouxe a gota d'água. Entrou em seu escritório chorando, alegando que seu filho estava preso por dívidas, que precisava desesperadamente de dinheiro. E então, como quem não quer nada, mencionou que tinha visto Liora mexendo em sua bolsa. "A menina é um perigo, senhor", disse entre soluços. "Não fala, mas tem dedos ligeiros. Quem sabe o que mais ela já pegou? O que mais está escondendo?" Naquela noite, após horas de angústia, Aquiles decidiu confrontar Liora. Entrou em seu quarto decidido a exigir respostas, mesmo que através de gestos. Mas o quarto estava vazio, a janela aberta. Um bilhete trêmulo sobre a cama dizia apenas "desculpa". O pânico que sentiu foi diferente de tudo que já experimentara. Era como perder sua filha novamente. Saiu dirigindo pela cidade como um louco, procurando em cada beco, em cada esquina. A chuva começou a cair, dificultando ainda mais a busca. Foram horas de agonia até que seu celular tocou. Era da emergência do hospital local. Haviam encontrado uma menina machucada, sem identificação, que se encaixava na descrição que ele havia dado à polícia. No hospital, a cena partiu seu coração. Liora estava deitada em uma maca, o rosto marcado por hematomas. Um grupo de adolescentes a havia encontrado na rua e, ao perceberem que ela não falava, transformaram sua deficiência em diversão cruel. "Ela se recusa a ser examinada", explicou a enfermeira. "Não deixa ninguém se aproximar, só fica apertando esse papel contra o peito e chorando sem som." Aquiles aproximou-se lentamente da maca. Liora, ao vê-lo, encolheu-se ainda mais.
O medo em seus olhos era diferente agora. Não era mais o medo generalizado que demonstrava desde que a encontrara, mas algo específico, direcionado. "Me perdoe", sussurrou ele, sentindo as lágrimas escorrerem. "Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter protegido você melhor." Foi então que algo extraordinário aconteceu. Lentamente, com mãos trêmulas, Liora estendeu para ele o papel, amassado que sempre carregava. Era uma fotografia antiga, rasgada e remendada. Nela, uma mulher jovem sorria, segurando uma menininha nos braços. No verso, uma única frase: "Para que você nunca se esqueça que é amada, mamãe." Aquiles sentiu o peso de sua própria culpa o esmagar. Como pudera duvidar dela? Como pudera deixar que as suspeitas dos outros o fizessem questionar aquela criança que já havia sofrido tanto? "Vamos para casa", disse suavemente. "E desta vez prometo vou fazer direito. Vou descobrir o que realmente está acontecendo. Você não está mais sozinha." Os olhos de Liora, pela primeira vez desde que a conhecera, encontraram os dele. Não havia perdão naquele olhar, nem acusação. Havia apenas uma pergunta silenciosa, uma súplica que palavras nenhumas poderiam expressar. Dessa vez vai ser diferente? A recuperação de Liora dos ferimentos físicos foi relativamente rápida, mas Aquiles sabia que as cicatrizes emocionais exigiriam muito mais tempo e cuidado. Após o incidente, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Contratou Clarice Mendonça, uma especialista em comunicação alternativa recomendada por um colega médico. Clarice era diferente de todos os outros profissionais que haviam tentado ajudar Liora. Não chegou com teorias prontas ou diagnósticos apressados. Em vez disso, sentou-se no chão do quarto da menina no primeiro dia e simplesmente começou a desenhar. "O silêncio também é uma forma de falar", explicou ela a Aquiles, que observava ansioso da porta. "Algumas pessoas precisam de outros caminhos para se expressar." Durante dias, Clarice apenas desenhava e deixava materiais artísticos à disposição de Liora. Lápis coloridos, papéis de diferentes texturas, massinhas de modelar. A menina, inicialmente desconfiada, começou a se aproximar lentamente, como um passarinho assustado testando a segurança do território. Foi numa tarde chuvosa, 2 semanas após o início do trabalho com Clarice, que a primeira quebra significativa aconteceu. Liora pegou um lápis vermelho e começou a desenhar. Não eram rabiscos aleatórios, mas formas definidas. Uma casa, uma mulher, um homem com expressão raivosa e uma menina escondida embaixo de uma mesa. "Ela está nos contando sua história", sussurrou Clarice emocionada. Os desenhos continuaram, surgindo cada vez mais detalhados, cada vez mais perturbadores. A mulher do primeiro desenho, sua mãe, eles presumiram, aparecia em diferentes cenas, sempre tentando proteger a menina de um homem que ficava progressivamente mais ameaçador. "O padrasto", explicou Clarice depois, quando Liora finalmente adormeceu. "Ela está desenhando memórias traumáticas. O mutismo seletivo frequentemente se desenvolve como mecanismo de defesa após experiências de violência extrema." Aquiles sentia seu coração partir a cada novo desenho, a cada nova revelação da dor que aquela criança carregava. Mas junto com a tristeza, crescia também uma determinação feroz de protegê-la. No entanto, enquanto Liora começava lentamente a se abrir através da arte, problemas mais graves surgiam na mansão. Aquiles começou a notar discrepâncias em seus extratos bancários. Grandes somas de dinheiro estavam sendo movimentadas sem seu conhecimento. Numa noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, ouviu vozes exaltadas vindas do corredor. Aproximou-se silenciosamente da porta e reconheceu a voz de Madalena. "Não posso mais fazer isso", dizia ela em tom angustiado. "O patrão já está desconfiando.
E a menina, ela vê coisas, percebe coisas. Calha a boca. Uma voz masculina respondeu, fazendo Aquiles gelar. Era Ricardo, seu sócio. Já está tudo arranjado. Mais algumas semanas e teremos o suficiente. Aquele velho tolo está tão ocupado com a mudinha que nem percebe que estamos esvaziando suas contas. Aquiles sentiu o sangue ferver, mas manteve-se imóvel. Precisava ouvir mais. Mas e se ele descobrir? Insistiu Madalena. Meu filho, você prometeu que o tiraria da prisão. Seu filho está exatamente onde eu quero que ele esteja, riu Ricardo. É a garantia de que você vai continuar colaborando conosco. Agora, continue plantando as provas contra a menina. Aquiles precisa continuar desconfiado dela. As peças começavam a se encaixar. Os objetos desaparecidos, os remédios sob o colchão de Liora, as acusações de Madalena, tudo fazia parte de um plano elaborado para desviar a atenção do verdadeiro roubo que estava acontecendo. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Aquiles vasculhou o quarto de Madalena. Encontrou escondida numa gaveta de roupas uma pasta com documentos comprometedores, cópias de cheques falsificados, senhas bancárias e, o mais perturbador, fotos de Liora tiradas antes dela chegar à mansão, provando que seu encontro casual no beco não havia sido tão casual assim. Mas foi no dia seguinte que a verdadeira dimensão da trama começou a se revelar. Liora, que agora usava um tablet especial fornecido por Clarice para se comunicar, mostrou algo surpreendente, uma sequência de fotos que havia tirado secretamente com o aparelho. As imagens mostravam Madalena entrando no escritório tarde da noite, acessando o computador de Aquiles, fotografando documentos. Havia também registros de encontros suspeitos no jardim, sempre nas primeiras horas da manhã, quando ela pensava que ninguém estava observando. Por isso ela tentava te incriminar, disse Clarice, analisando as evidências. Você era a única que tinha percebido o que estava acontecendo. Liora assentiu, seus olhos agora brilhando com uma inteligência que sempre estivera lá, apenas esperando a oportunidade de se manifestar. Usando o tablet, começou a escrever sua primeira mensagem completa. Ela machuca pessoas como machucaram minha mãe. Não podia deixar acontecer de novo. Aquiles sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Aquela menina que todos julgavam limitada e problemática, havia enxergado a verdade que ele, com toda a sua experiência nos negócios, não conseguira ver. Mas então, como um presságio sombrio, o telefone tocou. Era seu gerente do banco, em pânico. Uma transferência massiva estava sendo processada naquele exato momento. Praticamente toda a sua fortuna estava sendo movimentada para contas no exterior. Meu Deus! Murmurou Aquiles, percebendo a gravidade da situação. Eles não estavam apenas roubando, estão tentando me destruir completamente. Liora, percebendo sua angústia, aproximou-se e segurou sua mão. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Ela não era a única que precisava ser salva. Talvez, desde o início, eles estivessem salvando um ao outro. O tempo parecia correr contra eles. Aquiles passou a noite inteira ao telefone, tentando impedir as transferências bancárias, enquanto Clarice permaneceu na mansão, protegendo Liora. A menina se recusava a dormir, seus olhos atentos a cada movimento na casa, como se pressentisse que o perigo estava mais próximo do que nunca. Na manhã seguinte, Madalena não apareceu para trabalhar. Seu quarto estava vazio, as gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão, sinais claros de uma saída apressada. No criado mudo, encontraram uma foto amassada. Um jovem algemado, olhando assustado para a câmera. No verso, uma anotação recente. Lembre-se por que está fazendo isso. O filho dela, murmurou Aquiles, sentindo uma mistura de pena e raiva. Usaram o próprio filho para chantageá-la.
Liora, que observava tudo com atenção, pegou seu tablet e começou a escrever freneticamente. Ela chorava escondida todas as noites. Mas também ria com um homem mau quando achava que ninguém via. "Que homem mau, Liora?" perguntou Clarice gentilmente. A menina hesitou, suas mãos tremendo sobre o tablet. Então, com determinação, digitou: "O mesmo que machucou minha mãe." Aquiles sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Ricardo? Você conhecia Ricardo antes?" Liora assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Com dificuldade, continuou digitando: "Ele era amigo do meu padrasto. Vinham em casa, falavam de dinheiro. Mamãe tinha medo. Uma noite ela ouviu algo que não devia. Na manhã seguinte, suas mãos pararam, incapazes de continuar. Mas não era preciso. Aquiles começava a entender a verdadeira dimensão da trama em que estava envolvido. Não era apenas sobre roubar seu dinheiro. Era sobre algo muito mais sinistro, algo que havia começado muito antes de Liora chegar à sua vida. Naquele momento, Antônio entrou correndo no quarto ofegante. "Senhor, tem algo que precisa ver na televisão." Na sala, o noticiário local mostrava imagens ao vivo da sede de sua empresa. Ricardo estava dando uma entrevista coletiva, seu rosto uma máscara de preocupação bem ensaiada. "É com profundo pesar que anuncio que Aquiles Dávila, nosso presidente e meu amigo pessoal, vem apresentando sinais preocupantes de instabilidade mental desde a morte de sua filha. Suas decisões recentes, incluindo o acolhimento irregular de uma menor e grandes movimentações financeiras suspeitas, nos forçaram a tomar medidas drásticas para proteger a empresa e seus funcionários." Aquiles sentiu o sangue gelar. Era um golpe, não apenas financeiro, mas também um ataque à sua credibilidade, sua sanidade. "Protocolamos hoje um pedido de interdição", continuou Ricardo, sua voz carregada de falsa preocupação. "É doloroso, mas necessário. A empresa não pode continuar sob a gestão de alguém que claramente perdeu o controle de suas faculdades mentais." Clarice desligou a televisão, o silêncio pesado caindo sobre a sala. Foi Liora quem quebrou a tensão, puxando a manga de Aquiles com urgência. Em seu tablet, uma mensagem que fez seu coração parar. Mamãe também tentou denunciá-los. Por isso a levaram. Mas ela escondeu provas. Eu sei onde estão. Que provas, Liora? Perguntou Aquiles, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Onde? A menina começou a tremer, mas seus olhos mantinham uma determinação férrea. No lugar onde me encontrou, mamãe me ensinou um código antes de sumir. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar ajuda e voltar lá. Tem uma caixa escondida, com documentos. Aquiles olhou para Clarice, que assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Precisamos ir até lá, agora. É perigoso, alertou Antônio. Se Ricardo descobrir, ele já está vindo, interrompeu Liora através do tablet. Ouvi Madalena no telefone ontem à noite. Eles vêm buscar algo no escritório, algo importante que esqueceram. Como que para confirmar suas palavras, o som de carro se aproximando chegou até eles. Através das janelas, viram 3 veículos negros parando em frente à mansão. Pelos fundos, sussurrou Antônio, sua lealdade finalmente se revelando. Tem uma passagem pelo jardim que poucos conhecem. Posso distraí-los enquanto vocês fogem. Não havia tempo para hesitações. Aquiles pegou Liora no colo, enquanto Clarice rapidamente reunia alguns pertences essenciais. O coração dele batia descompassado, mas pela primeira vez em muito tempo sentia-se vivo, determinado. Enquanto se esgueiravam pelo jardim, ouviram a voz de Ricardo ecoando pela mansão. Aquiles! Precisamos conversar. Não torne isso mais difícil do que já é. Liora se agarrou com mais força ao pescoço de Aquiles, seu pequeno corpo tremendo. Mas havia algo diferente em seu tremor agora. Não era mais medo, era antecipação. Pela
Primeira vez desde que a encontrara, ela parecia não estar fugindo, mas seguindo em frente. Vai dar tudo certo, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para ela. Dessa vez, vamos fazer justiça. Por você, por sua mãe, por todos que eles machucaram. No horizonte, nuvens escuras se formavam, prenunciando uma tempestade. Era apropriado, pensou Aquiles. Tudo havia começado numa manhã chuvosa. Talvez fosse assim que a verdade finalmente viria à tona. Enquanto corriam pela passagem secreta, Liora digitou uma última mensagem em seu tablet. Não tenho mais medo. Você me ensinou a ser forte de novo. Aquelas palavras, vindas de uma criança que havia sofrido tanto, eram como um bálsamo e uma responsabilidade. Não podiam falhar. Não agora. Não quando estavam tão perto de descobrir toda a verdade. A chuva começou a cair quando chegaram ao beco onde tudo havia começado. O local parecia ainda mais sombrio sob o céu escuro, mas Liora se movimentava com uma segurança surpreendente, como se cada passo daquele caminho estivesse gravado em sua memória. Clarice mantinha-se atenta, observando a rua principal, enquanto Aquiles seguia as indicações silenciosas de Liora. A menina os guiou até um ponto específico da parede, onde tijolos antigos formavam um padrão irregular. Aqui, digitou ela, no tablet. Mamãe disse que precisava contar até 7 tijolos da base, depois 3 para a direita. Com as mãos tremendo, Aquiles seguiu as instruções. O tijolo se moveu com dificuldade, revelando uma pequena cavidade. Dentro dela, protegida por um saco plástico selado, estava uma caixa metálica do tamanho de um livro. Rápido, alertou Clarice, sua voz tensa. Acho que ouvi carros se aproximando. Mal havia terminado de falar quando faróis iluminaram a entrada do beco. Instintivamente, Aquiles puxou Liora para trás de uma caçamba de lixo, enquanto Clarice se escondia nas sombras. Ricardo emergiu do carro, acompanhado por 2 homens. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava sinais de nervosismo. Eles têm que estar por aqui, disse ele, sua voz ecoando nas paredes úmidas. A mulher do Antônio disse que os viu vindo nesta direção. Aquiles sentiu seu coração parar. A esposa do caseiro? Como não havia pensado nela? Claro que Ricardo teria outros informantes na mansão. Liora, porém, permanecia surpreendentemente calma. Pegou seu tablet e, com o brilho da tela no mínimo, mostrou uma mensagem. Tem outra saída. Eu usava quando me escondia aqui. Enquanto os passos se aproximavam, a menina os guiou silenciosamente por trás da caçamba, revelando uma passagem estreita entre 2 prédios, tão apertada que um adulto mal notaria, mas perfeita para uma criança pequena. Não vou caber, sussurrou Clarice, olhando preocupada para a passagem. Vá pela rua paralela, instruiu Aquiles no mesmo tom. Nos encontramos no ponto que combinamos. Clarice hesitou, mas assentiu, desaparecendo nas sombras. Aquiles, segurando Liora com um braço e a caixa com o outro, forçou-se através da passagem estreita. O espaço era claustrofóbico e ele podia sentir arranhões se formando em seus braços, mas continuou avançando. Atrás deles, a voz de Ricardo soava cada vez mais irritada. Procurem direito! Eles não podem ter desaparecido no ar! Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, emergiram em outro beco. Liora apontou para uma direção e eles começaram a correr. A chuva agora caindo, com força encharcando suas roupas. Encontraram Clarice esperando num café pequeno e praticamente vazio. A professora havia tido a presença de espírito de comprar café e bolos, fazendo parecer que estavam ali há tempo. Com mãos trêmulas, Aquiles abriu a caixa metálica. Dentro havia um pendrive, documentos e, mais surpreendente, um diário. É da minha mãe, digitou Liora, suas mãos tremendo sobre o tablet. Ela escrevia tudo. O diário revelava uma história perturbadora.
A mãe de Liora, Helena Santos, havia sido secretária na empresa de Ricardo anos antes. Em suas anotações, descrevia um esquema complexo de fraudes e lavagem de dinheiro que havia descoberto acidentalmente. Meu Deus! Murmurou Clarice, lendo por cima do ombro de Aquiles. Ela descobriu tudo isso antes de desaparecer, completou Aquiles, as peças se encaixando. Por isso Ricardo estava tão interessado quando encontrei Liora. Ele sabia quem ela era desde o início. Liora pegou o tablet novamente, suas mãos mais firmes agora. Mamãe disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar você. Disse que você era o único que poderia ajudar, porque também tinha perdido alguém para eles. Aquiles sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Minha filha, o acidente... Não foi acidente, digitou Liora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mamãe descobriu, está tudo aí. Eles sabotaram o carro dela porque você estava começando a fazer perguntas sobre algumas contas da empresa. O mundo pareceu girar ao redor de Aquiles. Sua filha, todo esse tempo. Não havia sido um acidente de carro qualquer, mas um assassinato planejado. E agora, 3 anos depois, o destino havia colocado em seu caminho a única pessoa que poderia ajudá-lo a descobrir a verdade. Por isso você não fala, disse Clarice suavemente, compreendendo. Você viu algo naquela noite, não viu? Na noite em que sua mãe desapareceu. Liora assentiu, suas mãos voando sobre o tablet. Eles vieram em casa, Ricardo e outros homens. Mamãe me escondeu no armário, mas eu vi tudo. Vi quando a levaram. Depois, fiquei com tanto medo que as palavras não saíam mais. O som de sirenes ao longe os fez congelar. Através da janela do café, viram viaturas passando em alta velocidade. Ricardo deve ter acionado a polícia, disse Clarice. Ele vai tentar usar a história da sua suposta insanidade, Aquiles. Vai dizer que você sequestrou Liora. Mas Aquiles não estava mais ouvindo. Seus olhos estavam fixos nos documentos que tinha nas mãos, provas não apenas dos crimes financeiros, mas de algo muito pior. Algo que poderia finalmente fazer justiça. Precisamos de ajuda, disse finalmente. Alguém que não esteja envolvido com Ricardo, alguém que possa proteger estas informações. Liora tocou seu braço, chamando sua atenção. No tablet, uma nova mensagem brilhava. Sei onde mamãe está. Ouvi eles falando naquela noite. Mas precisamos ser rápidos, muito rápidos. A revelação de Liora mudou tudo. Através de seu tablet, ela explicou que na noite em que sua mãe foi levada, ouviu os homens mencionarem uma clínica particular nos arredores da cidade. Uma clínica que, segundo os documentos encontrados, recebia grandes quantias da empresa de Aquiles através de contratos superfaturados. É uma clínica psiquiátrica, explicou Clarice, pesquisando rapidamente em seu celular. Isolada, de difícil acesso, o tipo de lugar onde pessoas podem desaparecer facilmente. Aquiles sentia seu coração martelar no peito. A possibilidade de que a mãe de Liora estivesse viva, mantida em cativeiro todos esses anos, era simultaneamente aterrorizante e esperançosa. Foi então que Antônio ligou, sua voz ofegante. Senhor, Ricardo está enlouquecido. Está revirando seu escritório procurando algo específico. E tem mais. Madalena voltou. Voltou? Como assim? Ela está diferente, senhor. Parece arrependida. Disse que precisa falar com o senhor urgentemente, que tem algo importante para contar sobre o filho dela. Aquiles trocou olhares com Clarice. Poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser sua chance de entender toda a verdade. Onde ela está agora? Consegui escondê-la na casa do jardim, mas precisa ser rápido. Ricardo colocou homens vigiando toda a propriedade. A decisão foi tomada em segundos.
Não podiam ignorar a possibilidade de Madalena ter informações cruciais, mas também não podiam perder tempo. Se a mãe de Liora realmente estava na clínica, cada minuto era precioso. Clarice, disse Aquiles, preciso que leve Liora até a clínica. Tenho um amigo advogado, Dr. Martins, ele pode ajudar vocês a entrar legalmente. Vou mandar a localização dele. Não! A mensagem de Liora surgiu rapidamente no tablet. Quero ficar com você, querida. Aquiles ajoelhou-se diante dela. Se sua mãe realmente está lá, você precisa estar presente. Ela passou todos esses anos pensando em você, sonhando em te reencontrar. Prometo que assim que resolver tudo com Madalena, irei encontrar vocês. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto da menina, mas ela assentiu, compreendendo. Abraçou Aquiles com força, comunicando sem palavras todo o seu medo e sua confiança. Enquanto Clarice e Liora partiam em um táxi, Aquiles dirigiu de volta à mansão, seu coração pesado com preocupação. A noite havia caído completamente e a chuva continuava caindo, transformando as ruas em rios escuros. Na casa do jardim, encontrou Madalena sentada no escuro, seu rosto marcado por lágrimas e algo mais, determinação. Meu filho está morto, disse ela assim que ele entrou. Ricardo mentiu esse tempo todo. Nunca houve prisão nenhuma. Eles o mataram há 3 anos, quando ele descobriu sobre o esquema dos hospitais. Aquiles sentiu o sangue gelar. Que esquema? Ricardo não rouba só da sua empresa, explicou Madalena, sua voz tremendo. Ele tem uma rede de clínicas, lugares onde pessoas problemáticas desaparecem, pessoas que sabem demais, que ameaçam expor seus negócios sujos. Meu filho trabalhou como enfermeiro em uma delas. Quando entendeu o que acontecia lá, ela não precisou completar. Aquiles pensou em sua filha, no acidente que nunca fizera sentido completamente. Pensou na mãe de Liora, mantida prisioneira todos esses anos. Por que está me contando isso agora? Porque cansei de carregar essa culpa, respondeu ela, enxugando as lágrimas. E porque vi algo hoje. Algo que me fez perceber que não posso continuar sendo cúmplice. Ricardo, ele está planejando fazer com você o mesmo que fez com sua filha. Naquele momento, ouviram passos se aproximando da casa do jardim. Madalena empalideceu. Ele está aqui, sussurrou. Deve ter me seguido. A porta se abriu violentamente, revelando Ricardo e 2 de seus homens. O empresário parecia diferente. Seu rosto, normalmente controlado, estava contorcido numa máscara de fúria. Sua velha estúpida, rosnou ele para Madalena. Não podia simplesmente fazer seu trabalho, não é? Acabou, Ricardo, disse Aquiles, mantendo a voz firme apesar do medo. Sei de tudo, sobre minha filha, sobre a mãe de Liora, sobre as clínicas. Ricardo riu, um som frio e sem humor. Sabe de tudo, não, meu amigo. Você não faz ideia. Sua filha foi apenas o começo. Quantas pessoas você acha que desapareceram ao longo dos anos? Quantas famílias destruídas para manter nosso império funcionando? Nosso império? Questionou Aquiles, sentindo uma náusea crescente. Seu pai construiu esta empresa com métodos não muito diferentes dos meus, revelou Ricardo. Por que acha que ele mandou você estudar fora justamente quando começou a fazer perguntas demais? Por que acha que ele morreu tão convenientemente logo depois que você voltou? O mundo de Aquiles parecia desmoronar. Seu pai, todo o império que herdara, tudo construído sobre tragédias como a de Liora. Foi nesse momento que seu celular vibrou. Uma mensagem de Clarice. Encontramos ela. Helena está viva. Estamos a caminho do hospital com a polícia. Liora finalmente falou, Aquiles. Ela disse, mamãe. Algo dentro dele se fortaleceu com aquela notícia. Olhou para Ricardo, não mais com medo, mas com pena. Você está certo, disse calmamente.
Eu não sabia de tudo, mas agora sei. E diferente do meu pai, diferente de você, eu escolho fazer a coisa certa. Naquele exato momento, sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. Ricardo empalideceu, percebendo que havia perdido o controle da situação. Você não entende, disse ele, sua voz agora trêmula. Não pode simplesmente acabar assim. Tem muito mais gente envolvida, gente poderosa. Não, interrompeu Aquiles. Acaba aqui. Agora, por Liora, por sua mãe, por minha filha, por todas as vidas que você destruiu. Quando a polícia chegou, encontrou não apenas as provas dos crimes de Ricardo, mas também a confissão gravada de Madalena e todos os documentos que Helena havia escondido anos antes. Horas depois, no hospital, Aquiles observava através do vidro da porta enquanto Liora abraçava sua mãe pela primeira vez em 3 anos. Helena estava fraca, mas seus olhos brilhavam com amor e alívio. E Liora falava. Palavras suaves, hesitantes, mas reais. Ela só precisava se sentir segura de novo, disse Clarice, parada ao lado dele. Segura o suficiente para encontrar sua voz. Como todos nós, respondeu Aquiles, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Nas semanas que se seguiram, muita coisa mudou. A empresa foi completamente reestruturada, com todos os envolvidos nos esquemas criminosos sendo afastados e processados. As clínicas foram fechadas e outras famílias puderam reencontrar seus entes queridos que haviam desaparecido. Aquiles transformou a mansão em um centro de apoio para crianças com traumas e dificuldades de comunicação. O lugar que antes ecoava sua solidão, agora vibrava com vozes, risos e, às vezes, com o silêncio significativo daqueles que ainda estavam aprendendo a se expressar. Liora e Helena se mudaram para um pequeno apartamento próximo, mas visitavam quase diariamente. A menina agora falava cada vez mais, embora ainda preferisse se expressar através da arte na maior parte do tempo. Em uma tarde particularmente significativa, ela trouxe um desenho para Aquiles. Nele, havia 3 figuras de mãos dadas, ela, sua mãe e ele. E acima, uma 4ª figura, sorrindo do céu. A filha dele. Família, disse ela suavemente, sua voz ainda hesitante, mas cheia de certeza. Às vezes, a gente encontra nos lugares mais inesperados. Aquiles abraçou sua pequena salvadora, percebendo que ela estava certa. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, é no silêncio mais profundo que encontramos nossas vozes mais verdadeiras. E às vezes, é ajudando outros a se curarem que finalmente conseguimos curar a nós mesmos.